E continua valendo muito a pena investir na energia solar, independente de ser grupo A ou de ser grupo B, porque em algum momento a energia vai ser sua. Se economizar na pior das hipóteses, 50% é melhor do que nada. Seja bem-vindo ao Energizei Cast, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Energizei Cast. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, sou fundador do Instituto Solar e hoje nós vamos falar sobre o tema tudo o que você precisa saber sobre os preços da energia elétrica no Brasil, com e sem energia solar. E a gente vai bater um papo bem bacana sobre precificação. E para isso, nós temos aqui o nosso amigo Davi Freire, ele que é eletrotécnico, fez engenharia de computação, é engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Ceará e mestre em energias renováveis pelo Instituto Federal do Ceará, tendo aí como sua grande especialidade ser um projetista de sistemas de micro e mini geração distribuída. Davizão, seja muito bem-vindo a esse papo. Espero que hoje a gente possa debater bastante sobre o assunto precificação de energia elétrica. É uma satisfação, Pedro, estar aqui e poder entrar em mais detalhes nesse assunto. É um assunto que alguns profissionais não têm domínio, não sabem como acontece, como se precifica energia elétrica no país e como isso acontece dentro da dinâmica do Brasil, com um país em extensão territorial gigantesca, quinta maior nação em extensão territorial. A gente tem mais de 8 mil quilômetros de extensão de litoral, mais de 8 milhões e 500 mil metros quadrados de área em extensão. E o que acontece no Brasil hoje, o que a gente sabe, é que o nosso sistema elétrico ele é integralizado, ele é interligado, através do Sistema Interligado Nacional, das nossas 5 regiões, os 26 estados e o Distrito Federal, quase 100%, acima de 99% e menos de 100%, é interligado através do Sistema Interligado Nacional. E eu queria que a gente pudesse dizer também a importância e o que a energia solar contribui para isso e para o preço final da energia hoje. Inclusive, tem muita discussão, porque tem uma linha de raciocínio que diz até que a energia solar atrapalha o sistema. É um assunto tão que pode gerar tantas discussões que eu já estou até com o pigarro aqui, ó. Já tem uma coisa travando aqui na nossa garganta, porque às vezes a gente pode querer discutir demais ou fazer críticas em relação a esse assunto. Mas eu acho que vai ser um papo legal, a gente vai entender melhor como que funciona essa sistemática toda. Inclusive, se tu lembrar, esse meio que foi o ponto mais importante que gerou as discussões para a criação da 14300, né? Era uma turma de um lado dizendo que a energia solar, na verdade, ela atrapalhava a rede principal e outros dizendo que não. Então, foi um dos pontos discutidos na época. Mas são águas passadas, acho que a gente tem que falar mais sobre o mundo de hoje. Davi, antes de tudo, cara, me conta um pouco da tua história, como foi que tu chegou no mundo da energia solar. Eu sou eletrotécnico e engenheiro eletricista de formação, trabalho com eletricidade há mais de 10 anos. E dentro do mundo acadêmico a gente acaba seguindo linhas de estudo, grupos de estudo, pessoas que começam a ficar curiosos, a querer aprender como funciona a energia solar, que aqui no Brasil é algo bem recente, com menos de 10 anos. E dentro da universidade eu despertei essa curiosidade de trabalhar com smart grid, mini microgeração. E nessa curiosidade eu acabei desenvolvendo parcerias com outros professores, com grupos de estudo e fui me aprofundando ainda na universidade. Quando fui para o profissional, acabei fazendo parceria com outras empresas, ainda muito em gênesis, ainda muito inicial. Tive o Senai como principal parceria. Fiz parte do Senai, fiz 2 cursos lá, 2 treinamentos lá sobre energia solar, projetos, montagem, e acabei desenvolvendo esse conhecimento, e sempre buscando mais. Então, acabei dando sequência, né? Trabalhava na iniciativa privada, trabalhei com subestações, depois trabalhei com geração termoelétrica, por mais ou menos 3 anos com geração, subestação um pouco mais de 2 anos, e depois passei a me dedicar integralmente à energia solar, qual hoje, né, estou sempre buscando me especializar. Estou
Só me resta a qualificação do mestrado, né? Para eu concluir o mestrado. Já encerrei as disciplinas. Já sou quase mestre, já estou quase chegando a esse título. Mas hoje eu vivo e respiro mini e microgeração no GD. Sou projetista, né? Sou, digamos assim, tô me tornando um especialista em fluxo contínuo de aprendizado, consequentemente. Legal, tem se dedicado nos últimos anos basicamente a isso, né? Com muito foco Nos últimos 6 anos. Isso, exatamente, com o solar. Se ninguém lhe deu, Davi, eu vou lhe dar o título de especialista. Já acaba de ganhar o título. Obrigado, Pedro, obrigado. E assim, em relação a esses mitos do que a energia solar ela contribui ou atrapalha, isso depende um pouco da linha de estudo de cada um. E às vezes acaba surgindo, digamos assim, algumas intimidades com algumas áreas, algumas intimidades com outras áreas, mas a energia solar, no meu ponto de vista, ela é essencial. Principalmente na mão, no sentido que o mundo está indo hoje. Qual o sentido que o mundo está indo hoje? A gente abandonar fontes fósseis de geração de energia e passar a abraçar fontes renováveis. Por quê? Porque o mundo pede isso, né? A modernização pede isso. Nunca a humanidade ela passa muito tempo, Pedro, abraçava tecnologias antigas, termoelétricas, hidrelétricas, até mesmo o próprio aerogerador. Já são tecnologias que, digamos que elas já estão certo tempo sendo utilizadas. Então, assim, a energia solar, entre aspas, seria, digamos assim, a mais moderna, mas não a única e nem tem como ser a única. Eu não abraço uma única fonte de geração como independente, ou até mesmo crio hierarquias sobre fontes de geração na matriz energética, não. Cada um tem sua importância, cada um tem o seu momento, cada um tem as etapas. Em nenhum momento você vai ter 100% de geração hídrica, em nenhum momento você vai ter 100% de geração solar, em nenhum momento você vai ter 100% de geração eólica. As matrizes, elas se complementam. Porém, nós estamos vivendo um período específico em que a energia solar está tendo muito destaque. Por quê? Primeiro, pelo preço. Uma energia barata. Qualquer leilão de energia, para você conseguir ingressar uma fonte geradora na matriz energética brasileira, ela precisa participar de um leilão. E as solares, elas costumam ter o perfil mais barato. Por quê? Porque o custo de produção do painel está cada vez mais barato. A mão de obra não é tão barata. O custo de manutenção e operação são baratíssimos. Transporte, exatamente. Para você ter noção, Pedro, a usina hidrelétrica de Itaipu, ela começou a ser construída em 1974. Ela veio ser concluída em 84 e entrou em operação em 85. Foram quase 11 anos. O parque solar aqui, os dois maiores parques solares aqui no estado do Ceará, que é o UFV Lavras e a UFV Saco Verde, uma fica entre Limoeiro e Tabuleiro, outra fica em Caucaia. Elas demoraram 1 ano e meio para você colocar todos os painéis em solo. Olha a diferença de tempo. Mesma potência? Aproximadamente. Não, é bem distante. A gente não pode entrar no mérito de potência porque Itaipu você tem 14 GB de geração. Nossa maior usina solar hoje em operação é a de São Gonçalo, no Piauí, que são 475 MB. É uma fração infinitamente inferior. A nível de mercado de GD, né? A gente chegou na marca dos 14, 16, bem recente, né? Que, coincidentemente, levou mais ou menos 10 anos para se chegar no... Mas é aquela coisa, né? Foi 10 anos porque não existia um esforço com o objetivo de construir uma usina de 16, de 14 gigas. Com certeza. Mas certamente, se a gente chegasse aqui hoje, vamos fazer uma usina solar de 14 gigas, levaria o quê, Davi, em termos de tempo? Olha, levando em consideração as devidas proporções, levaria de fato bastante tempo. Não sei precificar mais longe de 10 anos. 10 anos é muito tempo. Até mesmo porque as hidrelétricas, a geografia para você conseguir operar uma hidrelétrica ela é bem diferente, né? Se fosse para eu chutaria em uns 2 anos e meio. Com bastante pessoal, talvez sim. Com um objetivo, com intenção. Com intenção. Você imagina você fazer um projeto desse com intenção, tudo preparado, tudo... E assim, tempo, Pedro, no mercado de energia, ele é muito valioso. Por quê? Porque mesmo o Brasil estando em crise com um PIB retraído há alguns anos, a demanda energética ela é contínua. Todos os anos, um ano, encerra faltando energia. Todo ano encerra um ano faltando energia. A demanda por energia é de 4 a 5% todos os anos.
Independente do Brasil estar em crise econômica ou não, sempre o crescimento de energia é contínuo. Então, sempre você vai ter necessidade de leilões novos, de imersão, de start em novas usinas. Então, assim, o mercado de energia ele é muito dinâmico. E as pessoas gostam, acima de tudo, as pessoas gostam de consumir energia. Só eletrônicos, climatização, chuveiro elétrico. Hoje, a gente já está no advento da eletricidade, marcado, inclusive, também pelo uso de fogões elétricos. Porque, assim, se você pensa num fogão elétrico há 10 anos atrás, isso era muito obstante. Hoje já não é. Então, as pessoas estão cada vez mais buscando utensílios elétricos. Por quê? Pela praticidade, versatilidade. Segurança, muitas Você leva um fogão elétrico para onde você quiser. Como é que você faz para fazer a mesma coisa com um fogão convencional, um botijão de 29, 30 quilos? Então, existe essa diferença. Então, assim, a energia solar, ela acompanha um advento da modernidade. Eu achei interessante que tu falou assim, a energia solar, ela é moderna, né? Existe um contraponto aqui, mas eu entendi o que tu quis quando tu chamou ela de moderna, que a energia solar tem mais de 50 anos, Mais de 50 anos. mas ela é popularmente moderna hoje, Isso. porque demorou muito no Brasil, né, de modo especial, para ela ser popular. E hoje a gente está vivendo essa popularidade, essa facilidade. A gente estava falando até antes de começar de quão barato está a energia solar hoje, né? Assim, a critério de informação. A energia, a usina comercial, o estado do Ceará, ele tem esse perfil, o Nordeste tem esse perfil. Eles abraçam modernidade. A primeira usina eólica em operação em escala comercial foi em Pernambuco, Fernando de Noronha. E a primeira usina solar comercial também foi aqui no estado do Ceará, em Itauá, em 2011. Então, realmente não é tão moderno assim. Vendido até, acho que pela EDP, MPX. MPX, né? MPX, era na época a empresa... Batista. Isso, e assim, para você ver como as coisas evoluíram. A maior usina comercial em 2011, e a única que ingressou em 2011, foi essa usina em Itauá, de apenas 1 mega. Para a época, era algo revolucionário. Você ter uma usina de 1 mega solar, né, em operação, é um valor significativo. Hoje você tem 1 mega em um supermercado. E assim, 1 mega não diria pequenos comércios, mas já em alguns comércios aqui no estado do Ceará já existem usinas fotovoltaicas de 1 mega. Então, assim, quando eu digo moderno, é nesse sentido, é algo que, pelo menos para nós brasileiros, está em advento, está se evoluindo, está se popularizando, está cada vez mais acessível aos brasileiros, né? Aqui no estado do Ceará, por ter esse perfil, né, de maior insolação e radiação, o retorno do investimento é em um tempo muito hábil, muito rápido. Eu lembro que há 5 anos atrás, Davi, a gente comparava assim, são duas coisas diferentes, primeiro vamos falar disso, né? Mas tinham valores até semelhantes. Eu lembro que 5 anos atrás a gente comparava a energia solar com o carro. Então o cara, para fazer ali um sistema, muitas vezes até de pequeno porte, ele tinha que gastar de 30 a 40 mil reais e um carro era uns 40 mil reais. Carro popular, né? 35. E hoje o carro popular, ele tá tipo 80 mil. 80 mil. E aquela usina de 35, 40 baixou praticamente para 20. Em dias de hoje, né? Então hoje uma família com uma média de 20 mil reais consegue colocar uma usina solar que vai dar uma liberdade energética para ela por um bom tempo e não consegue nem comprar um carro que vai ser um sugador de dinheiro, né? Ali muitas vezes. Não chega a ser um ativo, é um passivo. É um passivo. A gente tem um carro com um passivo, a depreciação de um automóvel é cada vez mais rápida, as pessoas pedem tecnologia mais rápida. Então, um carro de 3, 4 anos atrás já possui algumas tecnologias obsoletas e a energia solar não, está em completa ascensão. Inversores com cada vez mais inteligências, painéis com perfis diferentes, né? A gente já, há 5 anos atrás a gente não tinha painel half cell, a gente já tem painel half cell. Onde é que a gente poderia imaginar, 5, 6 anos atrás, que nós teríamos painéis de 690 watts, 700 watts disponíveis no mercado para residência, para comércio. Então, assim, é uma velocidade absurda. O mercado de energia solar, a gente precisa estar atento porque ele está numa velocidade que não dá muitas vezes nem para você treinar pessoas, corpo técnico, porque sempre tem novidade no mercado. Intersolar esse ano, bastante novidade. Formação contínua. Isso, formação, Pedro, exatamente isso. Muita
informação. Quando eu comecei no setor, uma usina ela tinha uma taxa de retorno de investimento, a usina se pagava com 6 anos. 6 anos, olha o tempo, 6 anos é bastante tempo. Hoje o retorno de investimento, assim, eu falo pelo comércio de uma forma geral, cada um tem sua forma de trabalhar. Mas no comércio você já tem taxa de retorno de investimento aí de uma usina em 2 anos e meio. 2 anos e 5 meses. Isso porque há 6 anos atrás a gente já não tinha alguns tributos, a gente não tinha algumas taxações que hoje já possuem. Ainda assim o preço caiu tanto que Exatamente. o payback está ali até menos de 3 anos da pena. Exato. E isso, Pedro, tem um perfil bastante interessante. Aquela pessoa que possui energia solar e tem na sua casa, no seu comércio, ela consegue se livrar de uma boa parte da sua fatura de energia de taxas que um cliente convencional não possui, entre elas. Você consegue livrar 80% a 90% da fatura de inflação. Um aumento razoável de energia esse ano, com bastante chuva, foi de 4% aqui no estado do Ceará. Quando 2021 teve estiagem, e a conta vem sempre no ano seguinte, 2022 nós tivemos um aumento de 24,5% aqui no estado do Ceará. Não é um aumento. Isso não chega a ser um aumento, 24,5%. 4% esse ano, com bastante chuva, então é isso que eu estou te falando. Energia demanda muito esforço, principalmente financeiro. Então as pessoas que possuem energia solar, elas podem ter aquele privilégio de dizer, olha, eu vou fazer algum investimento com o meu valor da conta de energia, porque é que eu estou me livrando de um valor bem razoável. Energia elétrica na casa das pessoas é o segundo maior gasto. É o segundo maior gasto. Primeiro gasto alimentação, o segundo maior gasto energia. Estou levando em consideração financiamentos, aluguéis, gastos internos à residência, né? Então, assim, e consumir energia, cara, é muito bom. Por quê? Porque energia elétrica é conforto. Energia elétrica é ambientação. Praticidade. Imagina só, o calor do nosso estado aqui, em alguns momentos do ano, a gente chega a mais de 30 graus. Poder passar o dia com ar-condicionado ligado, até mesmo à noite. Entende? Então, assim, energia elétrica, literalmente, cara, é vida, é produção, é conforto, entende? É por esse sentido. Uma energia solar, ela pode impactar aquele cliente que produz sua própria energia no preço global da energia elétrica em si. Primeiramente, em perdas técnicas operacionais. Primeiramente isso, estou levando para o lado da engenharia elétrica. Por quê? Porque o cliente está mais próximo do consumo. O Brasil, como eu te falei, ele é uma nação de dimensão continental. É um país, assim, da América Latina é o maior. E o que acontece? As transmissões de energia em escala nacional, elas têm perdas. Imagina só, você trazer energia de Itaipu para cá. Imagina só, você trazer a hidrelétrica mais próxima da gente, está a 800 quilômetros, fica na Chesse, né? No complexo de Paulo Afonso. Então, assim, são perdas técnicas que aquele cara que está gerando energia está injetando na rede, a vizinhança está consumindo e aquela energia não está precisando vir de outro lugar. Entende? E esse aí é o primeiro ponto de que ele contribui para ajudar no custo geral da energia em si. Outro ponto, o cara que produz a própria energia, Pedro, ele não tem necessidade alguma de furtar. Aí você vai me perguntar, Davi, mas é uma taxa mínima? Não é mais taxa mínima. Furto de energia no Brasil hoje é um problema. No Rio de Janeiro, a energia que é distribuída no estado, o furto já passou mais da metade. Mandei no teu celular. Dados da FGV, em 2022, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, a quantidade de energia furtada no estado ultrapassa o que é comercializado. Então, assim, se a pessoa tem a dignidade para poder aquisitivo, né, de ter sua própria energia, ele é um cliente potencial que ele vai dizer, olha, para mim não vale a pena. Vou perder minha dignidade civil, vou perder minha dignidade como cidadão. Não acredito que a pessoa que furte energia, ela furte simplesmente porque queira. Mas se isso fica cada vez mais acessível, isso é bom no contexto geral. Por quê? Porque se você não tem energia solar, você paga pela sua energia, você vai ter que pagar pelo furto. Infelizmente não existe almoço de graça. Nós, consumidores normais, vamos ter que pagar pelos furtos, pelos desperdícios de energia, perdas técnicas, né? Fuga de energia, tudo isso a gente vai ter que conseguir operacionalizar. Então, assim, eu já te dei 2 bons motivos de você ter energia solar. Primeiro motivo, são as perdas técnicas operacionais. Segundo motivo,
você não tem necessidade de furtar energia. E o terceiro motivo é que a energia solar está ficando cada vez mais barata. Adquirir uma usina solar no Brasil hoje está ficando cada vez mais barata. Infelizmente, as taxas de juros, de financiamento ainda continuam um pouco elevadas. Mas é um perfil, digamos, meio que econômico do Brasil. Isso é uma questão cíclica, né? A economia tem hora que ela tá... Isso, cíclica, tem hora que tá mais lenta. Então, é questão de um pouquinho de paciência. pouco de paciência. Daqui a pouco a gente está voltando para um ciclo melhor de economia e a acessibilidade vai ser mais fácil via financiamento. Mas é interessante tu falar isso, Davi, porque, por exemplo, a gente tem percebido, e eu falo muito isso, né? Percebo um movimento muito grande dos clientes, o próprio mercado se adaptou a essa situação mais de maior dificuldade de acesso a financiamento e foi trazendo outros formatos de pagamento, né? Um deles que ficou muito popular recentemente foi a própria parcela no cartão. Então a gente vê que muitos distribuidores conseguiram boas parcerias com empresas de cartão de crédito, de modo que eles conseguiram balancear ali uns juros que às vezes já está até embutido em algumas situações no valor final que eles estão vendendo e você não percebe um aumento tão absurdo assim, né? Então, eu já vi, por exemplo, casos aí de 12 vezes no cartão. Antecipação do FGTS. Antecipação, mas eu já vi até 21 vezes no cartão com juros menor do que o financiamento. Então, às vezes, para aquele cara que ia financiar lá com 2 anos, 3 anos, se ele fizer um aperto ali para fazer 21 vezes num cartão de crédito, às vezes ele vai ter um menor custo, vai ser mais rápido. Então, hoje o mercado acabou se adaptando para isso aí, é bacana, né? Porque a gente vê que a solar, existe uma força muito grande nisso. Mas, cara, vamos entrar aqui nos pontos mais diretos ainda do nosso papo. Você acabou de falar um pouco como a energia solar influencia lá no valor final da conta de energia do cliente. Mas vamos começar do zero. Como que se chega no valor de uma tarifa de energia elétrica? Vamos já, Pedro. Nesse exato momento, tem como eu observar o que tem de geração disponível no país. Hídrica, solar, nuclear, termoelétricas, eólica, toda a matriz energética em si ela é integralizada no Sistema Interligado Nacional, né, sob supervisão do ONS, que é o Operador Nacional de Sistema. Semanalmente, o preço da energia ele é atualizado, ele flutua. Por quê? Porque cada usina ela tem o seu preço. Cada usina ela tem seu custo de manutenção, ela tem seu custo de operação. Usinas também são cobradas por disponibilidade. Não é só questão da usina operar. Ela inclusive, a usina, quando eu falo usina, a usina em geral, tudo que produz energia, ela tem custo para se manter. Então, até pela disponibilidade, por simplesmente ela existir, a gente paga por ela. Então, o que acontece? O ONS ele prevê ponderações. Qual é a base de energia do nosso país? Sempre foi hidrelétrica e sempre será. Talvez daqui a 50 anos ou mais de 100 anos esse perfil possa mudar. Mas desde que o Brasil é Brasil, a nossa base de geração de energia é hídrica. Inclusive, e é o que torna o Brasil uma potência irrenovável, né, a nível mundial. Por incrível que pareça, o Brasil, há 25 anos atrás, era mais renovável do que hoje com o advento da energia solar. Nossa matriz, há 25 anos atrás, ela era quase 100% renovável. Por quê? Porque tudo que a gente tinha disponível de geração no país era de afluentes. Tá tão, digamos assim, sólido no Brasil, Pedro, que o Conselho Nacional de Águas era unido com o Conselho Nacional de Energia Elétrica, que era o CNAEE, Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica. Isso foi de 1934 até 1960. Então, em 1960, o Ministério de Minas e Energia foi criado, já passou o governo de Getúlio todo, né, dessa forma, e no governo de Getúlio Vargas é criado o Ministério de Minas e Energias. Quando foi em 90, 91 e 92, ele foi dissolvido e foi aglomerado com o Ministério de Infraestrutura, e no finalzinho de 92 volta o Ministério de Minas e Energias. Antes do Conselho Nacional de Águas e Energias, tinha o Código de Águas. O Código de Águas no Brasil era quem dizia as políticas e as diretrizes de energia elétrica no país. Então, assim,
Energia elétrica e água no Brasil sempre está muito unido. Está muito unido porque é a nossa base de geração. Então, assim, semanalmente, existe um cálculo matemático que ele tenta ser bem otimista, chamado PLD, Preço Líquido das Diferenças. Ele tenta ver o valor ótimo e menor de quanto vai custar a energia elétrica no país. O que ele vê em consideração? A princípio de tudo, ele vê o que é que eu vou conseguir estender ao máximo o nível de reservatórios durante um ano. Por quê? Porque o preço da hidrelétrica é absurdamente mais barato do que o de uma termoelétrica. Dependendo da hidrelétrica, ela chega a ser mais barata até do que uma solar. Imagina só, Itaipu são 14 gigas. Quantos parques solares? A extensão territorial que olha, o maior parque solar do Brasil, sim, 475 mega. São Gonçalo no Piauí. Nossa maior usina, pegando todo o conglomerado da matriz energética brasileira, Itaipu, são 14 gigas. Segunda maior usina, falo usina englobando tudo. Nuclear, hídrica, térmica, tudo. Itaipu é a segunda, só perde para 3 Gargantas na China. 3 Gargantas são 22 gigas e meio. Itaipu são 20 máquinas, 20 geradoras. Você tem noção, a nossa maior usina aqui no estado do Ceará ainda é de 1,1 giga. E é a UTE-PC, térmica com 3 máquinas. 3 máquinas de 360 mega. Fica ali em São Gonçalo do Amarante, é uma termoelétrica a carvão, a nossa maior usina. Vai passar a ser a segunda porque recentemente, em um leilão disputado, né, na ANEEL, aqui no nosso estado, ele vai ganhar um novo empreendimento que é a Porto 100, de 1,6 gigas. Uma térmica a gás. Então, assim, o PLD, para a gente não tirar muito foco, ele vê, olha, eu tenho disponível solar, eu tenho disponível hídrica, tenho disponível térmicas. Isso quem faz é um computador, tá? Não é uma pessoa que vai lá, um grupo de pessoas e diz, não, isso é cálculo otimista, são equações, diversas variáveis, matemática pura, e diz, olha, essa usina precisa entrar, essa usina precisa entrar, essa precisa sair para, no final de tudo, conseguir o menor valor de tarifa. Para a gente não estender muito, quais são os principais fatores que entram nesse cálculo matemático? Nível de reservatório é um deles. Hoje o nível de reservatório, Nordeste, Sul, Sudeste, todos acima de 90%. Por isso que o nosso aumento esse ano foi razoavelmente baixo. 4%, não chega nem a inflar. Comparado com os anos anteriores. Vamos torcer para que não aumente de novo, né? Ano passado não foi só um aumento, foi pelo menos 2. Então, assim, Pedro, quando a gente tem um valor ótimo, um valor bom de PLD, um nível de reservatórios elevados, né? Quando a gente consegue despachar usinas que o custo de manutenção e operação dela é mais baixo, como é o caso de solar e eólica, a gente consegue reduzir e controlar esses aumentos que são, digamos assim, cada vez mais constantes, né? E que às vezes acaba massacrando a vida do trabalhador, da pessoa que precisa de energia elétrica ou nas suas residências ou no seu comércio. Cara, por incrível que pareça, o Brasil é rico por natureza. O nosso custo de energia é para ser baixíssimo. Por quê? Porque a nossa matriz energética base, agora mesmo, só para a gente ter uma noção. Ao vivo, vamos lá. Ao vivo. Quanto que a gente tem aí? 80 gigas, eu consumo agora. 80 gigawatts de potência. De hídrica a gente tem 43,6. Nesse momento. Mais da metade, né? Mais da metade. De solar agora a gente está com 10. Mas meio-dia chegou a quase 15. Isso aqui qualquer brasileiro pode... Se tem uma coisa que a gente pode ter orgulho de dizer como brasileiro, é de com energia elétrica elevada a sério no Brasil. Que eu tenho na palma da minha mão que está sendo gerado de energia naquele exato momento, em tempo real. Em todas as matrizes, todas as fontes de energia. Todas as fontes, todas as inserções de energia no país, a gente tem domínio disso aqui. Então, assim, o operador nacional do sistema, né, que não chega a ser propriamente um órgão público, mas presta um serviço para o governo, para o Estado brasileiro, ele tem um domínio disso e é incrível o trabalho e a seriedade que isso é levado, porque, assim, apagões, como foi que a gente tomou conhecimento de um apagão que aconteceu no Brasil? Um apagão que foi em 2018. Uma das poucas desvantagens de você ter um sistema interligado é essa, né? Em 2018 a gente teve o ERAC, né? O ERAC é o esquema regional
de alívio de cargas. Aconteceu no Pará por excesso de geração. Perdeu o controle de uma usina. Ela gerou mais do que consumia. Engraçado, é de se esperar que um excesso de consumo, né, pudesse puxar da rede e derrubar tudo. Isso foi uma das literaturas, eu levo em consideração que foi uma das literaturas que eu li, foi na literatura que eu vi. O que acontece? Por tá gerando mais do que está consumindo, o que acontece? Um turbogerador, hídrico, térmico, nuclear, máquinas que operam com geradores, né? Máquinas rotativas. Turbogeradores, quase 100% deles são geradores síncronos. Então, eles ficam em sincronismo com a carga. O que acontece? A máquina, como ela gera mais do que consome, ela começa a flutuar e ganha velocidade, porque não tem carga, não tem consumo para segurá-la. Ela ganha velocidade, e quando a máquina ganha velocidade, como é um gerador síncrono de sincronismo, ela começa a ganhar frequência, aumento de frequência. E por subfrequência, uma frequência mais elevada, sai de sincronismo. Aquela máquina que estava gerando e carregando o sistema sai derrubando as adjacências. E com isso a gente perdeu, na época, nesse ERAC, foi o último ERAC que aconteceu, foi em 2018. Foram mais ou menos 8 horas de blackout. Aí o Nordeste, salvo engano, Goiás e Rio de Janeiro. Isso é uma das poucas desvantagens de você ter um sistema interligado com o sistema interligado no Brasil. Mais de 99% de um sistema integral, um sistema só. Eu imagino que isso deve ter trazido muito aprendizado, viu? Porque... Muito. E assim, uma das vantagens da energia solar. Pessoa que tem um sistema híbrido em casa. Descentralizado, né? Descentralizado. Imagina só, você com investimento, tudo bem, sistemas híbridos, off-grid, o investimento é um pouco maior do que o sistema on-grid. A gente sabe disso devido bancos de baterias, né? O inversor é uma tecnologia um pouco mais avançada e mais diferente. Mas qual a desvantagem que você vê nisso se você tem um sistema híbrido? No meio de um blackout, passando mais de 8 horas sem energia, você continuar tendo energia. Imagina aí o cara que tem câmara fria, trabalha com carga viva, trabalha com carga biológica, trabalha com refrigerados. O que isso pode acontecer? Os prejuízos que isso pode chegar, né? Assim, chega a ser até imensurável. Mas a energia solar, até nisso, ela consegue somar. Então, assim, eu sou muito otimista com as tecnologias de energia solar. O que ela pode agregar, o que ela pode contribuir, e eu acho que o mundo está indo nesse sentido. A gente, aqui no estado do Ceará, tem um projeto pioneiro da empresa que você citou, da EDP. Na EDP, você vai poder produzir hidrogênio através da energia solar, 100% limpa, através de painéis. Então, assim, o hidrogênio, ele tem uma perspectiva um pouco mais lá na frente, mas não tão na frente, de ser o principal produto para substituir o petróleo. A tecnologia que a gente está amarrado aí há mais de 100 anos. Me informa, Pedro, qual é a tecnologia que a gente passou mais de 100 anos linkado a isso? Praticamente Nenhuma. Praticamente nenhuma. Telegrama já passou. O rádio só se utiliza praticamente na NASA, né? Uma tecnologia de comunicação muito sólida, o rádio ainda. Mas até as rádios hoje em dia são digitais, são digitalizados. Televisão, sinal de televisão é digital. Então a gente não passa muito tempo linkado a tecnologias antigas. Vai de choque até mesmo do que significa tecnologia. Tecnologia é modernidade, é novidade. Então eu não vejo no futuro próximo carros a combustão, apesar de ter aquela paixão por motores, diesel, né? Aquela coisa bem masculina de acabar se apegando a esses feitios. Mas não vejo no futuro bem próximo a energia solar como um empecilho para nada. Talvez até tenha, mas que ainda vai surgir, né? Já tem alguns estudos relacionados a lixo, né? Daqui a 20 anos, 25 anos, quando essa geração de painéis já estiverem ficando obsoletas, a gente possa ter algum problema em relação a lixo, a reciclagem, né? Mas acredito que não seja nada normal, nada comparado a tantas outras fontes, né? Tantas outras fontes, exatamente. Então, assim, eu sou muito otimista com a energia solar, o poder que a energia solar pode trazer, como você falou. É uma tecnologia antiga, os painéis, digamos assim, os painéis em si que eu digo, os protótipos, né, já tem mais de 100 anos, afinal do século XIX,
A NASA já utiliza painéis solares, né, há mais de 50 anos, então assim, não é uma tecnologia tão nova, mas está chegando a gente agora com um advento, com uma novidade, uma modernidade, e eu acho que Eficiência, né? A eficiência que ela chegou é nova, é nova, né? é nova. Porque demorou-se esses 50 anos da NASA aí, por exemplo, para hoje a gente chegar no ápice de uma eficiência bem interessante, né? Que é o que tem, eu acho que é um dos pontos que contribuiu muito para que a solar ela pudesse se popularizar. Davi, cara, vamos entrar aqui num outro ponto. A gente está falando de precificação, tu falou um pouco aí como que a solar contribui nesse ponto, quais são os critérios que são levados em conta, mas eu queria entender o seguinte, falando de preço de energia elétrica no Brasil, existe só um preço para tudo, para todo mundo? O preço da energia elétrica ela é diferente em classes diferentes? Existe um determinado público que tem acesso à energia de um preço, outro que tem acesso à energia de outro preço? Facilita essa explicação para a gente de uma forma bem didática. Pedro, a gente está em um momento que a energia solar entra em conflito consigo mesmo. GD, o mercado livre. Isso é uma incógnita que está começando a aparecer. Por quê? Porque o custo do quilowatt-hora gerado com uma usina de mercado livre, que geralmente é uma usina bem maior do que a de mini ou microgeração, ele é menor. Então está se popularizando cada vez mais as energias por assinatura. É claro, já tem outras empresas menores, como o Oregon, Nine Energy, Nove Energy, salvo engano. Então, assim, os preços da energia não são os mesmos para as pessoas. Principalmente em classes tarifárias diferentes, grupo B e grupo A. O grupo B ele paga brutalmente pelo quê? Paga pelo consumo. Brutalmente ele paga pelo consumo de energia. E o grupo A? Só para tu entender. Brutamente ou brutalmente? Brutamente. Bruto, de bruto. Brutamente. Brutamente. Paga brutamente pelo valor do consumo. O cliente grupo A, por que ele não paga só pelo consumo? Ele paga pela potência disponibilizada da rede elétrica, que a gente chama de demanda. E outras leituras, né? O grupo A, a gente tem em torno de 15 leituras. Consumo, demanda ultrapassada, reativo ultrapassado. O grupo B, cliente comum, residencial, comercial, paga pelo valor do quilowatt-hora. Mas por que essa diferença? Porque o grupo A ele tem que avisar o concessionário o que ele vai puxar da rede elétrica. Quantos quilowatts ele vai puxar para a rede elétrica? Então, assim, ele tem pelo menos, na melhor das hipóteses, ele tem pelo menos 2 taxas que ele tem que pagar. Demanda, cancela. Dependendo do perfil do grupo A, esse cliente ele pode transitar. Como assim transitar? Ele pode sair do grupo A4, ele paga demanda e consumo, e pode continuar a ser ligado em tensão primária de 3.8, aqui no nosso estado, nossa tensão de média tensão grupo A é 3.8 kV, 13.800 volts. E a baixa tensão trifásico 380/220. Tensão de linha e tensão de fase 380/220. Então, assim, para aqueles clientes grupo A que tem transformador até 112,5, eu posso sair da tarifação. Não deixe de ser grupo A, porque eu continuo sendo alimentado em média tensão. Eu saio da minha tarifação de demanda e consumo e passo a ser consumir só com consumo. Mas, Davi, qual vantagem eu tenho nisso? Isso só tem vantagem se você tiver usina. Por que só tem vantagem se você tiver usina? Porque o cliente grupo A, a tarifa de consumo dele é praticamente metade da tarifa de consumo de um grupo B. Ou seja, o cara do grupo A ele já paga uma tarifa bem mais barata que a do... Mais barata, porém ele paga pela potência disponibilizada que ele solicita. Independente dele usar ou não. Ou não. É simplesmente para a concessionária de energia dizer, estou disponível para tantos quilowatts de potência. Para usinas até que eu consigo ligar um transformador até 112,5, 2 inversores de 50, um inversor de 40, um de 50, 3 inversores de 30, depende do perfil da usina, eu consigo. E se eu tiver um transformador de 112 kVA, eu consigo sair da tarifa de grupo A e para grupo B. O que é que eu consigo eliminar? Demanda. Mas vou continuar pagando consumo se ultrapassar.
porém agora no valor cheio, né? Exatamente. Desconto do grupo A. Exatamente. Agora, sem o valor da demanda contratada, não vou pagar mais. E, assim, uma economia acima da média. Economia acima da média dos grupos A. Porque cliente grupo A, das usinas que eu já fiz, projetos que eu já realizei, na melhor das hipóteses, 60%, 63% de economia. Antes das tributações, ICMS e taxa do fio, clientes residenciais grupo B, a gente entrava 90% de economia, 95% de economia, só vinha iluminação pública e taxa de disponibilidade. 30, 50 e 5 kW, dependendo da modalidade, se é monofásico, bifásico ou trifásico. Então, Esses 90 a 95 caiu para quê, Davi, hoje de economia? Pedro, depende muito do perfil do cliente. Se ele tem um consumo de energia instantâneo, gere e consome alto, ou se é aquele cliente que passa o dia gerando e só resgata a energia à noite, então ele vai começar a pagar mais ICMS, vai pagar mais taxa do fio. Mas no conceito geral, a gente ainda consegue eliminar 80%, 85%. Não mais do que isso, mas quando eu estou Uma queda de 10 a 20% de economia, considerando essas mudanças. 10 a 20%, até mesmo porque assim, é algo que assusta alguns consumidores, alguns possíveis clientes de energia solar que não compreendem a taxa. A tributação da taxa do fio, ela é uma fração da energia. O quilowatt-hora em si, ele é fragmentado. Vou dizer duas fragmentações do quilowatt-hora final do consumidor final. TE e TUSD, tarifa de energia elétrica e taxa de utilização do sistema de distribuição. Por que o quilowatt ele é fragmentado dessa forma? Porque o quilowatt na usina que ele é gerado, ele percorre um caminho. Ele sai da unidade geradora, princípio de geração, depois ele cai na transmissão e depois ele cai na distribuição. Aqui no nosso estado, a responsabilidade da transmissão é a Chesf. E depois da Chesf cai na concessionária local, que é a Enel Ceará. Então, o quilowatt, para ele chegar até as nossas residências, ele passa por esse percurso. E tem um custo para manter. Existe um custo. Não posso mentir e dizer que não existe um custo, porque o custo para o quilowatt chegar até a gente. Então, assim, a concessionária cobra. Agora ela está cobrando o que ela não cobrava. Porém, tem alguns conflitos, tem algumas ideias. Por quê? Porque a gente já paga disponibilidade. A gente paga disponibilidade de energia e diz, olha, para eu ter energia na minha casa, em uma fase, monofásica, eu pago 30 kWh, que não é tão barato. Achando 30, 35 reais. Trifásico já é um pouco mais caro. E além dessa disponibilidade, agora eu vou pagar para dizer, opa, estou utilizando a tua rede. Se eu estou utilizando a tua rede, eu vou ter que pagar por ela. E vem o Estado e diz, assim, é um assunto um pouco delicado. ICMS é imposto sobre circulação de mercadorias e serviços prestados. O Estado encara que a energia solar é gerada no mercadoria e tributa em cima da TUSD. Por que não tributa em cima da TE? Porque a TE é da pessoa que gera. Se ela tem a geração, o equipamento é dela, pelo menos isso não mexeu. Hoje ainda com energia solar a gente abate 100% da tarifa de energia elétrica. 100% do que você gera, abate 100% do quilowatt que você permuta com o concessionário, que é tributado TUSD. E outro imposto que o Estado cobra é o ICMS também em cima da TUSD. Do que, leva em consideração uma coisa, do que você permuta com rede. Porque não tem como ser tributado o que você gera dentro da sua instalação e você automaticamente consome. Consumo instantâneo. Consumo instantâneo. Se você gera 1.000 kWh mês e você tem um instantâneo de 200 ou 300 kWh, você só permuta com a rede 600 ou 700, para ter como tributar, você permuta com a rede. Gera durante o dia e resgata durante a noite. É o princípio básico de um sistema on-grid, é esse. Certo? Tem dois pontos aí que tu falou, que é interessante a gente ressaltar, né? O primeiro, voltando aqui bastante à fita, tinha falado da importância do hidrogênio, né? Esse modo especial hidrogênio verde. Para você que não sabe, a gente tem um papo bem extenso com o Jurandir Picanço, uma das grandes autoridades aí desse assunto a nível nacional. E ele está aqui no nosso podcast, então não deixa de pesquisar
e conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia, o que esperar dela no Brasil. E sobre esse outro ponto que você falou agora há pouco, em relação a essas diferenças grupo A, grupo B, eu queria entender um pouco, Davi. Você falou ali que, em um determinado exemplo, tu observou um cliente teu que conseguiu ter uma economia de 60 e poucos por cento ali no grupo A, né? E aí eu vou jogar aquela pergunta que todo mundo gosta de fazer, que o sonho da gente era que a resposta fosse simples, sim ou não, mas que geralmente ela vem acompanhada de um depende. Mas o depende é legal de ouvir. Então, vale a pena a energia solar para grupo A? Pedro, vale a pena. Vale a pena porque sempre valeu e continua valendo. Nós estamos passando por um momento de transição no setor de energia. O preço dos equipamentos, o preço do serviço, quando a tecnologia nova, a gente sabe que é um pouco mais elevado. Tudo quanto começa, até mesmo o mercado ele não consegue se equilibrar. Então, às vezes, acaba jogando o valor mais para cima do que para baixo. A gente está passando por um momento de estabilização. Os equipamentos deram uma reduzida significativa em relação ao ano passado. Está passando por um momento de transição de governo, também contribuiu muito para isso, sem viés político, sem viés ideológico. Eu digo transição de governo no sentido de que o comércio ficou parado quase 3 meses. Então, quem tem mercadoria parada, ou baixa o preço, não vende. As pessoas sentindo o novo governo, vendo o que vai acontecer, a cena dos próximos capítulos faz retenção de capital. Retenção de capital faz a mercadoria cair de preço. É isso que aconteceu. Então, o melhor momento para investir em energia solar hoje é agora, é esse momento. E continua valendo muito a pena investir em energia solar, independente de ser grupo A ou de ser grupo B, porque em algum momento a energia vai ser sua. Se economizar na pior das hipóteses 50% é melhor do que nada. É melhor pagar 100% ou 50% de uma conta, né? Exatamente. E como eu estou te falando, quanto maior a usina, menor o valor do quilowatt-peak instalado. Quanto maior a usina, menor o valor do quilowatt-peak instalado. E, consequentemente, o retorno do investimento vem mais rápido. E assim, depende muito do grupo A, depende muito do empreendimento. Já peguei faturas que a demanda contratada era 2 vezes maior a demanda lida, a demanda registrada. Os caras tinham 200 kW de demanda, né? Demanda em quilowatt, porque é potência, e utilizava 100. Cara, que é uma simples mudança de contrato, você vai reduzir sua demanda em 50%. Já peguei faturas de unidades geradoras de algumas empresas também, e empresas que têm perfil para transitar para o potente B. Transformador de 112,5 ou de 75 kVA, mas ainda está pagando demanda sem necessidade. Muitas vezes só por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Um dos problemas do setor de energia solar hoje é a capacitação. Às vezes é muito complexo, né? Muita informação, e às vezes a informação, talvez até propositadamente, ela não é simplificada, né, para o consumidor. Como eu te falei, o grupo A ele tem outras leituras. Entre elas, algumas leituras também são as leituras de reativo. Às vezes a unidade consumidora ela tem um consumo elevado de reativo. Explica pra gente o que é o reativo. O reativo, tecnicamente falando, é quando a tensão e a corrente elétrica elas não estão em fase. Então, se elas não estão em fase, você não consegue adquirir potência. Se você não consegue adquirir potência, você sobe a corrente, ou seja, o consumo, para conseguir aquela potência adquirida. Isso é um pouco técnico, digamos assim, mas, resumidamente falando, é a espuma da cerveja que todo mundo vê, aquela comparação entre a potência ativa e a potência reativa. Tecnicamente falando é isso. Tensão e a corrente elétrica elas não estão em fase, você não consegue produzir potência e você consome mais energia para adquirir aquele mesmo valor de potência se você tivesse tensão e corrente em fase. Quem é que faz isso? O banco de capacitor. Então, tecnicamente falando, a gente tem que colocar lá um analisador de energia na unidade consumidora, ver o consumo de reativo, ver o que está sendo consumido, as leituras de corrente, se tem também, às vezes, desequilíbrio de fases, neutro, às vezes, com corrente muito elevada. Então, a gente faz um estudo, né? Eu também sou consultor de energia, então a gente faz o estudo da unidade consumidora e aplica um diagnóstico. Geralmente, para consumo de reativo, diagnóstico é banco de capacitores.
Em alguns casos, existem bancos de reatores, mas é mais incomum, é um assunto bem mais específico. Mas o consumo de reativo geralmente é quando você tem bobinas, motores, condicionados, compressores, são máquinas que consomem até um elevado consumo de reativo. Teve campo magnético, teve consumo de magnetismo, tem reativo. A gente encontra isso muito em indústrias. E é natural, né? É natural, faz parte da indústria. Quanto mais reativo eu consumo, mais eu tenho que pagar pelo... Lá você tem que pagar. Por quê? Porque o que que acontece? Se você precisa de 100 watts ativo e sua tensão e sua corrente não está em fase, você precisa subir o consumo para conseguir aqueles 100 watts ativo. Então, o que é que você começa a fazer? Quanto mais reativo você tiver na sua instalação, você começa a sobrecarregar a rede. Você começa a tirar da rede elétrica uma potência que você não necessita. O que isso afeta? Afeta as adjacências. A potência real que o cara consome é a soma vetorial, né, do ativo com o passivo. Ativo e reativo dá potência... Ativo e reativo. Potência ativa e potência reativa dá potência aparente. E é em VA. AVA. Potência em kVA é potência ativa, que é 1 watt, com potência reativa, que é em kVAE. Isso dá potência global da instalação. Então, às vezes, você sobrecarrega um transformador devido ao uso de potência reativa, né? E o que é que isso acontece? A concessionária, por você não corrigir sua instalação, ela te multa. E é um valor bem significativo. Peguei clientes pagando 6, 7 mil reais de reativo, né? Simplesmente por não ter um estudo da instalação. Então, assim, as empresas, comércios que tem, às vezes, não consegue compreender, digamos assim, os tributos, as taxas, o que tem na sua fatura, a melhor coisa é procurar um profissional da área. Estudar a fatura, ver o que está sendo consumido, ver o que está sendo cobrado, porque muitas vezes é uma coisa muito simples, como eu te falei. Demanda e reativo, se você coloca isso na mão de um profissional, ele te dá uma solução. E às vezes você consegue ter uma redução de custo de 20%, de 30%, às vezes até mais. É um simples ajuste, um banco de capacitor, ou um programa de eficiência energética, ou às vezes até mesmo só uma correção de contrato. Cara, legal. O que é que faz, em que momento, um cliente do grupo B, por exemplo, que está elevando ali o seu consumo, ele vira um cliente do grupo A? Pedro, assim, essencialmente, consome. Consome porque se você começa a ter um consumo mais elevado, você começa a ter uma potência instalada muito alta, a rede doméstica em baixa tensão, ela não vai conseguir te atender. Ela é limitada. Às vezes você tem um transformador de rua que eu falo, um transformador da concessionária para atender um quarteirão, 2 ou 3 quarteirões, que se for fazer um estudo mais específico daquele cliente em baixa tensão, às vezes só aí que está consumindo 50% do transformador. Ele já não tem mais perfil para estar naquela rede. O que é que ele tem que ir? Ele tem que ir para um alimentador. O que é um alimentador? Ir para a média tensão, que é quando você faz a conexão do cliente direto na subestação da concessionária. Aqui no estado do Ceará. Ele passa a ter acesso direto na subestação da concessionária, ao invés da baixa tensão que já vem depois do transformador. Exatamente. Exatamente. Quando você é conectado no grupo A, você não paga demanda exclusivamente por dar aquele valor para a concessionária. A concessionária está tirando uma fatia da subestação dela e dizendo, ó, está disponível para você. A concessionária tem gasto com equipamento, a concessionária vai ter gasto com manutenção, é quase que uma rede exclusiva. É quase que uma rede exclusiva, não. É uma exclusividade você ser ligado em média tensão. Você se linka diretamente à subestação de 69. 69 kV aqui no estado do Ceará são subestações da concessionária. Tensão primária da subestação 69, tensão secundária da subestação 13.8. O cliente grupo A é alimentado em primário 13.8 e secundário, porque todos os equipamentos são de baixa tensão, ligado em 380/220. É assim que funciona as classes e níveis de tensões aqui no estado. Aqui, se eu não me engano, salvo engano, são 118, 117 subestações distribuidoras, né,
da nossa concessionária. Pouquíssimos clientes ligados em 69 kV. Assim, visualmente, os que eu conheço, shopping centers, né? Iguatemi, Rio Mar, são clientes que você visualmente já vê que a subestação é um pouco diferente, né? Você consegue já ver transformador de potencial, transformador de corrente. O transformador de potência ele tem um volume maior, ele é um equipamento maior, então você já vê que é um cliente ligado a uma subestação de 69 kV. Mas a distribuidora, ela coloca ali um número, Davi, a partir do momento que tu passar a consumir X kWh... Até 75 kW de potência, a concessionária ela permite você ser ligado em baixa tensão trifásica. Monofásica, até 10 kW de potência instalada. E na trifásica, até 75. Passou desse valor, já é interessante, até mesmo para... Eu imagino que quando eles veem que o teu consumo está aumentando, eles devem solicitar um estudo de potência instalada. É assim, quando você começa a aumentar muito o consumo, você começa a incomodar. Porque que a vizinhança começa a ter oscilação, queda de tensão, vai querer ligar um equipamento, às vezes não consegue, começa a ter flutuações de carga, esse tipo de situação. Porém, você fazer essa transição do grupo B para o grupo A, ao interesse do consumidor, não da concessionária. Por quê? Porque a concessionária é custo, né? A concessionária muitas vezes chega a ser custo. Por exemplo, um cliente que é optante B, que não paga mais demanda, tem sua própria geração, ele praticamente não contribui mais com a concessionária. Mas recebe em média atenção. Recebe em média atenção, em 3.8. O optante B, o cliente que tem esse perfil, transformador até 112,5 kVA, e é conectado em média tensão em 3.8, ele pode solicitar a transição para o optante B, ser tributado com kilowatt B. Ele para de pagar a demanda. E o kilowatt agora é dele, é gerado por ele. Agora tem um detalhe importante para a gente falar sobre isso, né? Para quem é grupo B optante e tem energia solar, né? Existe uma diferenciaçãozinha hoje que o consumidor precisa estar atento, né? Tu tá antenado aí nesse assunto? Pedro, existia algumas limitações. A gente está num período de transição, com a Lei 14.300. Então, eu tento ficar o máximo possível atento a essas informações. Os clientes optantes B, eles estavam limitados a não ter unidades beneficiadas. Ou seja, era apenas para o consumo próprio. Se ele nem enviar e nem receber crédito, ele tem ali normalmente o abatimento de crédito dele na sua conta, sem mudança nenhuma. Exatamente. Algumas informações que eu já estou colhendo, acompanhando especialistas no setor, advogados, pessoas que realmente entendem da lei, porque assim, a Lei 14.300 é uma lei, então existe muita questão da interpretação, existe muito a questão de você tirar informações. Eu sou engenheiro eletricista de formação, então às vezes acabo meio que não conseguindo obter todo o conhecimento em cima da lei. Mas já está no processo de transição para o optante B, conseguindo andar e enviar os créditos para os beneficiários. E está em discussão. Né? Ainda está em discussão. Essa semana mesmo eu coloquei, estou aguardando ver o que vai acontecer, mas coloquei um rateio de um cliente B optante. Ele já não paga mais demanda, né? Ele já fez a mudança de contrato, são no mínimo 12 meses. Então, assim, se você é grupo A, quer transitar para o B optante, você tem que ter pelo menos 12 meses de contrato no grupo A. Passou esses 12 meses, você pode transitar e elimina a demanda contratada. Eu já vou te dar uma prévia do que é que você vai descobrir. Já um cliente meu, ele era grupo A, algum tempo atrás, e ele nem soube, ele nem percebeu isso, já tem algum tempo, né? A própria concessionária migrou ele para o optante B. Entendi. Sem comunicado, ou pelo menos ele não lembra da história, por ser um assunto técnico, às vezes o cara não está tão antenado, né? Isso sem nem sonhar em energia solar. Então ele era grupo A, em algum momento a concessionária mudou ele para grupo B e a vida seguiu. Só que ele implantou uma usina. Tá ali ainda nos primeiros meses, mas recebeu um e-mail agora da concessionária dizendo, olha, é o seguinte, hoje você é optante B,
Mas eu estou vendo aqui que você está colocando alguém de rateio. Então eu preciso te informar uma coisa. Se você não me retornar esse e-mail, eu vou te migrar automaticamente de volta para o grupo A. Porque assim você vai poder usufruir da sua energia gerada e enviar e receber crédito normalmente, porém você tem que ser grupo A e pagar a demanda. Mas, isso já é a minha interpretação do e-mail, né? Para simplificar. Mas é tipo assim, se tu continuar grupo B, tu pode consumir localmente, gerar localmente. Se tu não mandar crédito para ninguém, teu abatimento vai ser padrão, do jeito que era de se esperar. Então ele recebeu esse e-mail e aí, inclusive, a gente até ficou de ir à concessionária para entender um pouco essa situação e ver se chega num denominador comum, né? Mas por isso que eu, inclusive, estou te fazendo essa pergunta, né? O que faz o cara sair do grupo B para o grupo A? O que é que diferencia ali na conta de quem tem energia solar e é optante B ou é grupo A? Porque qual que é o que foi que eu sugeri para ele, né? Falei o seguinte, cara, vamos raciocinar junto. Na tua segunda unidade, que tu vai mandar o crédito, quanto tu paga de energia? E aí ele falou, Pedro, eu pago R$1.000. A segunda unidade, que vai receber o crédito, é mais ou menos R$1.000. E aí, qual foi o raciocínio que a gente pensou junto? E é até bom eu ouvir a sua opinião sobre isso. E aí eu falei, vamos na concessionária e vamos descobrir, caso tu migre de volta para o grupo A, quanto que tu vai pagar em média de demanda. Porque digamos que tu vai pagar mais caro. Digamos que tu vai ter que pagar R$2.000 de demanda. Qual que é a situação que vale mais a pena? Não, digamos que tu vai pagar R$500 de demanda. Então a gente precisaria saber quanto que ele teria que pagar fixo por demanda se ele fosse migrado para o grupo A, para poder decidir se valia a pena ele continuar bem optante ou mudar para o grupo A. Eu sei que você que está assistindo aí já deve estar com dor de cabeça de ouvir esses números indo, voltando, mas depois volta aqui o vídeo e a gente vai tentar fazer esse raciocínio junto. O que é que tu entende desse ponto, David? Pedro, quando a gente vai fazer análise de faturas, principalmente para usinas, abatimentos de contas, beneficiários, não existe receita de bolo. Cada caso é um caso. Por isso aquela pessoa que almeja ter a sua usina tem que encontrar uma empresa técnica, tem um representante técnico. Não adianta você procurar empresas que só possuem representantes comerciais. Por quê? Porque para você analisar uma fatura, compreender o que tem na fatura, você fazer leituras do que tem na fatura, o que está sendo cobrado, o que vai se deixar de cobrar, precisa ter um feeling com pelo menos as unidades. São unidades elétricas, unidade de potência, unidade de energia. Consumo é energia, demanda é potência. A gente passa um tempo na faculdade aprendendo, fazendo essas leituras e isso demora tempo. Então, assim, não existe receita de bolo. Preciso pegar. O valor da demanda dele vai ser maior do que o consumo? Vai. Então, vamos tirar a demanda. Essa beneficiária vai ter um abatimento pequeno. Vai ter um abatimento menor do que a demanda, então não vale a pena entrar. O que é que vale a pena? Está uma usina. Se a concessionária vai me limitar por eu ser optante B e aquela outra minha unidade tem a possibilidade de ter uma usina, eu vou lá e está uma usina lá. Então, assim, parece ser simples? Parece. Mas nem todas as empresas têm um perfil, têm um corpo técnico para encontrar essa solução. Então, assim, energia solar, por mais simples que seja, realmente é uma coisa simples, não é algo misterioso. Mas você precisa da técnica. É técnico. É técnico. E energia solar ficou para quem é capacitado na área, seja técnico, seja engenheiro, seja... Às vezes a pessoa ela é muito, digamos assim, é um entusiasta. Mas entusiastas também tem que estudar. Entusiasta também precisa se capacitar. É porque você é entusiasta, é uma tecnologia que você é entendedor de... Que você é um especialista no setor, como eu te falei. Eu não gosto de me denominar especialista, porque eu estou em constante aprendizado. Mas energia solar exige técnicas, exige conhecimento. Você não vai conseguir fazer uma análise de fatura, entregar para o cliente, pedir para ele dar a solução. Não, você tem que chegar com a solução para o cliente. Então, é isso que eu tento trazer dentro do meu trabalho. Sou responsável técnico por empresas e eu tenho que propor soluções
E não deixa, digamos assim, a animosidade, às vezes, do empresário ou a animosidade do cliente me dominar. Não, eu sou o técnico da empresa, eu sou o responsável técnico. Então, essas soluções que encontro, sou eu que encontro essas soluções. Então, não existe receita de bolo para esse tipo de situação, e não. É analítico. É analítico, não existe forma genérica. É sempre... Como todo investimento, é analisar o que é que traz mais benefício. Exatamente. Davi, a gente está chegando ao fim do nosso papo. Eu queria que você mandasse uma mensagem aí para a galera. O que é que quais são os serviços que tu presta para o mercado? Quem quiser te conhecer, te contactar, onde que procura? Antes de eu me especializar em energia solar em si, eu sempre trabalhei com energia. Trabalhei com subestações de alta tensão, trabalhei com geração, trabalhei numa termoelétrica a carvão mineral por 3 anos. Então, eu já tenho esse perfil de consultor de energia. Trabalho com Aldo, SPDA, sou engenheiro eletricista de formação, trabalho com correção de reativos, trabalho com programa de eficiência energética. O que envolve energia é uma área que eu já digamos assim, desde quando eu entrei no Instituto Federal, sou eletrotécnico pelo Instituto Federal, eu já tenho esse perfil de me especializar em consultoria de energia. Então, o serviço que eu costumo oferecer são laudos, correção de fator de potência e análise sistemática de energia. Bacana. E no mundo da energia solar? Sou projetista de mini e microgeração. Legal. E o Davi tem se especializado cada vez mais em mini, né, Davi? Inclusive, a gente até falava mais cedo, é um mercado que hoje poucos integradores conseguem dar conta, né? Muitas vezes pela limitação técnica. Limitação técnica. Assim, a forma, a ideia de instalar a mini e a microgeração é a mesma. Painéis, inversores, dimensionamento de proteção, de dimensionamento de condutores, mas as documentações, elas sempre têm alguns deslizes, sempre tem alguns detalhes que quem está mais linkado ao técnico consegue compreender e consegue ter sucesso. Informação. E a responsabilidade técnica e financeira vai para outro nível. Vai para outro nível. Mini geração, eu não tenho muitas usinas de mini geração, tenho algumas. Tenho algumas usinas de mini geração, mas a responsabilidade é grande, o investimento é alto e você precisa trazer sempre o melhor para o seu cliente. Não adianta você trazer problema. Problema porque o cliente já tem, ele está buscando na energia solar uma solução de custo. Então, digamos assim, precisa de um projeto, precisa de um projetista, contrata um técnico especializado, seja um eletrotécnico, seja um engenheiro eletricista, seja um engenheiro de energias renováveis que também tem capacitação para atuar nesse setor. Sempre quando você está respaldado por um profissional da área, as chances de dar problema em uma usina são cada vez menores. O mercado da energia solar, como todo setor que está em advento, existem muitos, digamos assim, aventureiros. Existem muitos aventureiros, existem pessoas que estão ali simplesmente pelo financeiro, não tem afinidade com a tecnologia, não busca especializar na tecnologia, não sabe as novidades que estão ingressando no mercado. Teve dúvida, não compreende, quer empreender no setor, o caminho é um só. Busca um profissional na área, como tu tá vendo. Show. E quem quiser te conhecer, te procurar, onde que te acha? Meu Instagram, @Davi Silvino. Meu nome é Davi Freire Silvino, sou engenheiro eletricista, formado na Universidade Federal do Ceará, sou eletrotécnico pelo Instituto Federal do Ceará. Eu concluí meu mestrado em energias renováveis pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Show de bola. Davi, prazerzão bater esse papo contigo. Foi muito bom. Para você que está finalizando aqui esse papo com a gente, não deixa de enviar esse podcast para pelo menos 2 pessoas. Eu finalizo mandando aquele bom e velho agradecimento aos nossos amigos e parceiros da Soul Energy que estão patrocinando este episódio para levar ele até você, seja aonde quer que você esteja, seja assistindo, seja ouvindo. Então, um grande abraço aí para a turma da Soul Energy. Se você ainda não conhece, eles são os maiores distribuidores de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Estão se posicionando e trazendo cada vez mais novidades aí para o mercado. Não deixa de conhecê-los, visita o site, o link também está aqui na descrição desse podcast. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.